Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, Deus quer falar com você nessa noite, e quer falar com você sobre conexão. Conexão, mas essa conexão um pouco diferente de tudo que você já ouviu. Vestindo a vergonha. Conexão vestindo a vergonha. E eu fiquei pensando sobre conexão, porque eu gosto muito de conexões, porque as conexões fazem a diferença para o mundo, para tudo que você faz. Sem conexão você não consegue realizar nada. E é tremendo quando você olha para a palavra de Deus e você vai falar sobre conexão, você vai ver que algumas coisas, ou todas as coisas na sua vida, muitas vezes não acontecem por falta de conexão. Mas há uma conexão maior que nós temos, e essa conexão eu chamo de uma conexão com Deus. Precisamos estar conectados com Deus. A conexão é o motivo de nós estarmos aqui. Quando você está conectado com as coisas do alto, com as coisas de Deus, você entende o propósito da sua existência. Você entende o porquê eu nasci, porquê Deus me quis, porquê Deus me colocou neste mundo. Porque a conexão é fazer entender o sentido da vida. Você pode participar de grupos, talvez grupos de WhatsApp, participar de grupos de estudo. Você pode fazer parte de um grupo de pessoas que trabalham na área financeira, na área da saúde, na área da educação. Você pode trabalhar na área, do agronegócio. Você pode fazer parte de uma igreja. Você pode fazer parte de qualquer lugar. Mas se não houver conexões, você vai se sentir alguém que não faz parte daquilo, que está ali, mas ali não é o seu lugar. Eu não sei se você já teve a sensação de estar num lugar e falar assim: eu não pertenço, não me sinto parte, não me sinto que eu estou neste lugar. A conexão é uma habilidade chamada de neurobiológica, porque sem essa conexão você está fora de órbita, né? Você não consegue entender nada dessa vida. E eu, como trabalho já há algum tempinho com aconselhamento, e eu tenho aprendido muito, e eu falo que eu aprendo muito com isso, e uma coisa que talvez você nunca percebeu, e que aqui na igreja tem muitos psicólogos, né, tem médicos, pessoas que trabalham na área de aconselhamento, talvez até você nunca percebeu algo que eu vou te falar, porque aqui o que eu vou te falar são mais ou menos 43 anos de aprendizado com pastores, conselheiros, né, com psiquiatras, com médicos, e o meu tempo de 20 e poucos anos de aconselhamento. E eu resolvi colocar isso. E eu percebi algumas coisas de perguntas que eu faço para as pessoas. E talvez você, né, que trabalha na área de aconselhamento, ajudando pessoas, vai concordar comigo quando eu disser para você algumas coisas aqui que eu anotei. Por exemplo, quando eu pergunto, ou quando você pergunta para as pessoas sobre amor, sabe o que elas me falam? Sobre as suas desilusões amorosas, sobre as suas decepções. Quando eu pergunto, ou você pergunta para a pessoa sobre pertencer, elas acabam falando o quanto elas se sentem excluídas, o quanto elas não se sentem adaptadas naquele lugar, naquela situação. Quando eu pergunto sobre família, e até mesmo tenho coragem de perguntar sobre igreja, as suas experiências são as mais dolorosas e de rejeição. E quando você pergunta sobre conexão, as histórias que elas contam falam de desconexão. Então essa pergunta que não quer calar é a pergunta que necessita de uma resposta. Existe algo inanimado, algo que você não pode dar um nome só, algo que a gente não tem como apontar, porque não recebeu uma denominação especial, mas é algo que assola a humanidade e é a causa da desconexão. Eu quero fazer essa afirmação. E essa causa da desconexão eu vou dar um nome: vergonha. Vergonha é essa coisa inanimada, vergonha que traz medo. E eu quero ler um texto da palavra de Deus para pautar o que eu vou falar para você na palavra de Deus, que é o manual do fabricante sobre você que está aqui. Existem vários manuais, mas eu quero falar com o manual principal aqui, daquele que fez você, seu fabricante. Não só fabricou, né? Deus, Ele criou, governa e sustenta todas as coisas. Mesmo assentado,
Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, sabemos que depois do pecado, depois daquele momento em que Adão e Eva foram desconectados de algo que eles tinham muito profundo, muito íntimo, havia uma conexão tão íntima, que na virada do dia sempre eles se encontravam. Deus se encontrava com Adão, com Eva, aqueles momentos tão felizes e importantes, momentos profundos, momentos que nós talvez não temos a dimensão nem para falar sobre isso, mas com o pecado, quando Adão e Eva se desconectaram de Deus, eles tomaram algumas decisões erradas, e a vergonha estava sobre eles, mas Deus, você acompanhando lá em Gênesis 3, se você ler na sua casa, quem já leu, você vai perceber que Deus é aquele Deus que Ele está sempre à procura de conexão, de relacionamento, de estar próximo. Deus é Deus de relacionamento, seja com a natureza, seja com os animais, seja com o ser humano, seja com tudo que Ele criou, Ele se relaciona. E Deus, mesmo percebendo o que havia acontecido, Deus sai à procura daquele e daquela que estavam desconectados e envergonhados. E Deus diz: Adão, aonde você está? Onde você está, Adão? Deus sabia, mas Deus sabe o quanto a vergonha causa desconexão. E você sabe o texto que Adão, ele fala: Senhor, nós percebemos que estávamos nus, e eles estavam sempre nus, ficamos com vergonha, ficamos envergonhados, nos escondemos no meio das árvores. E o que eles fizeram? Fizeram uma cinta, um avental de folhas. Muitas vezes e de diversas maneiras nós vamos entender que o problema da vergonha é a desconexão que ela causa, e o medo que vem junto. Quão terrível foi aquele momento para Adão. Pegando um pouco porque acontece comigo, com você, com as pessoas que você aconselha, com as pessoas da sua família, as pessoas à sua volta, você pensa, quando há uma desconexão, quando você não está conectado, há algo sobre mim, há algo em mim, que se as pessoas souberem, não vão querer mais se relacionar e se conectar comigo. Havia algo em Adão, que Adão falou assim: agora Deus não vai querer mais estar comigo. Há algo em você, que talvez você esconda, e você não tem coragem de abrir e falar, se souberem isso sobre mim, as pessoas não vão querer estar mais perto de mim. As coisas que eu posso dizer sobre isso, é que é universal, todos nós temos vergonha de algo, ou alguma coisa que nos faz não sermos tão conectados com as pessoas e com tudo, porque as únicas pessoas, na verdade, que não sentem vergonha, é aquelas que não têm a capacidade para empatia e conexão humana, porque as pessoas que sentem vergonha, é porque de alguma forma elas sabem que é necessário uma conexão. Quem não sente vergonha de algo, já entrou no estado de depravação, que foi o que aconteceu com os anjos caídos, ao ponto que para eles não ter mais restauração. Você entende? Mas esse é um outro assunto para um outro momento. Porque quando você perde a conexão, a vergonha vem, você vai ter uma guerra agora sobre não sou bom, ou não sou boa, não sou suficiente. Esse sentimento que todos nós conhecemos é a guerra, o não sou versus o suficiente. Eu não sou versus o suficiente. E o suficiente sempre vai prevalecer, porque sempre vai ter um não sou inteligente o suficiente, não sou forte o suficiente, não sou magra o suficiente, não tenho a capacidade suficiente, não sou bonito o suficiente, eu não fui promovido porque eu não era suficiente, eu perdi o emprego porque eu não era suficiente.
Então isso vem e traz para a gente uma base para essa desconexão, que traz a vergonha e o medo junto, uma base de tudo isso que eu vou chamar de uma vulnerabilidade dilacerante. Vulnerabilidade dilacerante, dilacera as pessoas. As pessoas sofrem, as pessoas padecem, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam feridas. E a ideia é que, para permitir a conexão aconteça, nós temos que ser vistos como nós estamos e como nós somos. Adão falou assim: como eu posso deixar aquele que me conhece me ver como eu estou agora, como eu me encontro agora? E temos medo de sermos vistos como realmente somos. E eu acredito que, se não todos, a maioria de nós detestamos ser vulneráveis. E existe uma história, e tem vários tipos de coaches, mas eu já escutei algumas coisas que falam assim, que você não pode ser vulnerável. Se você mostrar fraqueza, você vai ser engolido pelos tubarões, para os outros, né? A vergonha toca um ponto nevrálgico, porque a vergonha ela toca num ponto que chama-se merecimento, ou ser digno. É como o filho pródigo. A vergonha faz com que a pessoa já não se sinta apta, digna, de estar naquele lugar, de fazer parte daquele lugar, de ser daquele lugar. E isso é um senso de merecimento que vem sobre a pessoa e liga um forte sentimento de amor que ela precisa e de pertencimento, e ela não se sente amada e nem pertence, e que pertence, porque todos nós queremos ser amados, ser amadas e saber nós pertencemos, fazemos parte. Existem pessoas que logo se conectam, você já viu? Tem pessoas que logo se conectam, logo se encaixam, logo estão inseridas em algum lugar. E existem as pessoas que lutam por esse sentimento e ficam imaginando que não são boas o suficiente para estarem em determinados lugares e até mesmo numa igreja. Mas há um conflito aqui, porque tem pessoas que conseguem se conectar e elas se julgam que se conectaram pelo seu merecimento. Olha, eu entrei em tal lugar porque eu era o melhor. Eu consegui tal coisa porque eu era suficiente. É muito legal a pessoa ter não só ser positivo, mas acreditar em si mesmo e ter uma boa autoestima, né? Não ter uma baixa estima, uma autoestima mesmo, é muito bom. Mas enquanto outros acham que não merecem e não são amados, há um outro grupo que acha: eu mereço. E até esses que merecem acabam entrando numa questão muito perigosa, porque quando o outro entra em seu lugar, fala assim: esse lugar devia ser meu, era para eu estar ali. Então tanto um como o outro estão numa coisa muito perigosa, de eu mereço ou eu não mereço. E a parte difícil é entender o que realmente nos mantém desconectados de Deus, do Espírito Santo, das coisas que Deus quer realizar. E esse medo de não sermos merecedores, e quando você se julga merecedor e não acontece, é muito perigoso também, é uma linha tênue. Então estar conectado com Deus através de Jesus Cristo é a forma de termos uma verdadeira conexão, e eu chamo essa verdadeira conexão de ter um coração pleno, um coração cheio da presença de Deus, cheio da plenitude do Espírito Santo, ser alguém que entende que o seu valor foi dado por alguém que te resgatou, que pagou um preço por você, alguém que não teve medo de amar você de uma maneira como nunca ninguém amou. Uma pessoa com o coração pleno recebe de Deus 3 coisas poderosas: coragem, compaixão e conexão. Uma pessoa plena de Jesus, do Espírito Santo de Deus, recebe essas 3 coisas: coragem, compaixão e conexão. Recebe um senso de coragem que é diferente de bravura. Eu gostei dessa frase aqui, quero colocar para vocês: a coragem do sábio está na sua vulnerabilidade. E eu, como gosto de história, eu fui atrás, de saber, porque várias vezes na Bíblia fala ser forte, ser corajoso, mas é uma coragem que a gente tem que entender que não é nossa. Vai nessa tua força, que força é? Que poder é esse? Que coragem é essa?
Gideão, quando Deus chamou ele, quando Deus falou para ele fazer algo, pensa em alguém tão vulnerável como Gideão. Então, coragem, há uma definição original de coragem na palavra do latim, que é cor, que significa coração, um coração que tem cor, um coração que é pleno. E a definição original era contar uma história de quem você é com todo o seu coração. Então é muito legal você até um dia ver essa história, como gosto de história, né, sobre coragem. Começou com um grupo de pessoas que tinham coragem de dar cor à sua vida, contando a sua história para outras pessoas. Então essas pessoas tinham muito como algo simples na sua vida, ter coragem de serem transparentes, de abrir o seu coração sem medo. A coragem de serem imperfeitas. Elas eram vulneráveis, mas tinham a compaixão de serem gentis consigo mesmas, porque também recebiam compaixão das pessoas que estavam à sua volta. Havia coragem e havia compaixão. E isso acontece, você sabia disso, quando você tem coragem de praticar compaixão com as pessoas, mais compaixão é espalhada, mais compaixão as pessoas vão ter de você, à sua volta. Porque outras pessoas que tratam as pessoas com compaixão, com gentileza, vão receber isso de volta. E a última coisa que elas tinham era essa conexão, e é a parte mais difícil, mas era o resultado da autenticidade, de dizerem: olha, eu estou abrindo o meu coração diante de um grupo, diante de pessoas, sem medo do que você vai pensar, do que você vai dizer, mas eu estou me arriscando, eu estou me abrindo, e eu não estou esperando a compaixão de vocês, porque eu vou ter compaixão de vocês, se vocês não me aceitarem, não me entenderem, porque o meu coração está tratado, ele está pleno, ele tem cor, ele tem vida, e eu terei compaixão de vocês. Só que aquelas pessoas, ao mesmo tempo, quando recebiam esse coração aberto, pleno, e recebiam compaixão, elas tinham coragem. Sabe, hoje na educação, muitos lugares usam técnicas, assim: olha, você ganhou o direito de fazer uma pergunta, ganhou o direito de fazer isso, né? Na escola usam muito com crianças, porque é esse sentido de você estar disposto a abandonar o pensamento de que você é perfeito, que você não é falho. A outra coisa que essas pessoas tinham em comum era isso: serem vulneráveis, a vulnerabilidade. Elas abraçavam a vulnerabilidade completamente. Elas acreditavam que o que as tornavam vulneráveis as tornava melhores, mais lindas, mais livres. Elas não falavam de vulnerabilidade como algo confortável, não era confortável, nem falavam como isso era algo doloroso, mas como aqueles que não estavam mais presos à vergonha, e tinham coragem de ser elas mesmas. Elas falavam sobre a disponibilidade de dizer o que elas sentiam. Sabe quando você presume dizer algo para o seu pai, para sua mãe, para o seu cônjuge, para alguém à sua volta, você só presume: ah, eu queria dizer para tal pessoa, eu te amo, mas você nunca falou? Essas pessoas com o coração pleno não tinham medo de dizer, eu errei, eu falhei, eu quebrei, vou consertar. Elas estavam dispostas a investir um relacionamento com coragem de se expressar. Elas achavam que isso era fundamental, sabiam que não era fácil, e provavelmente se você for como eu, né, e a maioria, principalmente dos homens, a gente nunca quer se mostrar vulnerável. O pai mesmo, para o filho, desde pequeno, ele quer ser o super-herói. Até me desculpem os pais da igreja, que os filhos estão mudando para torcer para o Flamengo, não tenho nada a ver com isso, tá? Mas fica até, como que isso foi acontecer? Eu tenho que fazer meu filho, minha filha torcer para o meu time. E a gente tem medo, a gente não tem coragem de dizer dessas coisas. A gente tem medo. Então, saber que a vulnerabilidade é o centro da vergonha e do medo, e causa a nossa luta por merecimento, mas também essa mesma vulnerabilidade que causa em você vergonha, se você não entende ela também é a causa de trazer alegria, criatividade
o pertencimento, o amor, a coragem, a compaixão e a conexão. Saber isso é importante, pode mudar a sua história, mas só saber não adianta. Você precisa de uma atitude e de uma ajuda sobrenatural nessa noite para tomar posse de algo que Deus tem para mim e para você. Se você é uma pessoa que tem facilidade de aceitar algo que será bom para você, você percebe, olha, eu preciso ser mais vulnerável, ser mais sensível. Você é uma pessoa que vai se entregar rapidamente a isso e vai ser mais feliz e mais vitorioso mais rápido. Mas se você for como a maioria das pessoas, principalmente dos homens, você vai ter mais dificuldade. Pois você vai lutar contra a vulnerabilidade e sofrerá internamente. Sabe o que acontece com pessoas assim? Elas procuram, eu não sei quantos já fizeram cirurgia, né? E sabe o que é tomar uma anestesia. De verdade, meus irmãos, eu já operei, já tomei anestesia, né? Eu prefiro anestesia geral. Aquela tal de hack, essa anestesia que as mulheres, principalmente que vai fazer parto, tomam, para mim é a pior que tem. Que você ficar, depois acordar e depois não conseguir mexer as pernas, né? Não conseguir se movimentar. Então as pessoas querem anestesiar a vulnerabilidade, mas ela não tem como dar anestesia geral. Elas anestesiam só uma parte, porque não tem como anestesiar tudo, mas aquela anestesia vai passar e vai estar ali a vergonha, o medo e todas as coisas que você não queria sentir. Anestesiar é fazer como Adão e Eva quiseram fazer. Eles queriam esconder que estavam vulneráveis. Eles queriam anestesiar aquilo fazendo um avental, fazendo algo para esconder de Deus o que não pode se esconder. Então, quando você quer fazer como Adão e Eva, só mascarar algo, nós vamos tentar entorpecer, anestesiar, mostrar que não estamos fracos, que não estamos vulneráveis, que não estamos sofrendo, que não estamos passando por momentos difíceis. E sabe qual que é a maneira de você anestesiar? Não pedir ajuda, quando você precisa de ajuda. Quantas pessoas a gente só descobre que estava precisando de ajuda, quando ela não tem mais força nem para gritar. Você sabia, quando você faz o curso no Detran, quem já lá atrás, acho que deve ser assim ainda, né? Na minha época era, fala assim, olha, para primeiros socorros, se tiver um acidente, você passar, tiver um cara gritando, se esgoelando, deixa ele gritando, esgoelando. Sério, pastor? O que está quietinho é que está pior, porque os órgãos vitais dele, ele já não tem mais condição de gritar, já está parando tudo. Infelizmente a maioria das pessoas deixam chegar nesse ponto na vida, não gritam, não pedem ajuda, não pedem socorro. Isso acontece até, eu quero falar para os jovens, tá? Para você, porque eu sou tímido, isso não, às vezes jovem na idade certa, não tem coragem, né, de chegar na menina e convidar ela para sair, para falar, e se eu levar um não? Aí se ela não quiser, seu besta, outro vai lá antes de você. É assim que acontece. Eu vou contar uma coisa para vocês de mim, mas isso faz muito, muito tempo, uma época muito distante, acho que quando eu tinha 18 anos, sei lá, 17 anos, um rapaz aqui da igreja, né, uma moça bonita, mas bonita, ele falou assim, vai lá, dá uma força, fala de mim para ela. Então essa moça foi minha namorada, gente. O rapaz ficou um bom tempo chateado comigo. Não sei por quê. Então, por quê? Eu estou só dizendo assim, não ter medo de você expressar o que você sente, não ter medo de dizer, porque muitas vezes você está mais preocupado com o que os outros pensam do que com você mesmo. Você não tem compaixão de você, e eu acho que há evidência sobre isso é uma brincadeira só, gente, que eu falei, tá? Mas essa questão de sermos vulneráveis, e muitas vezes nós queremos dar um de forte, muitos pais de família deixam só para revelar para a esposa, para a família, quando já está batendo na porta da casa os cobradores. Nós somos a geração mais endividada nos últimos tempos, não estou falando só do Brasil, a geração mais endividada, a geração mais obesa,
a geração que toma mais medicamento de toda a história, a geração mais com doenças psicossomáticas, mais doente de todo o tempo. Porque, sabe, o remédio são as pessoas, o tempo das pessoas mais viciadas, os vícios de pornografia, de bebida, o alcoolismo, drogas. Toda pessoa que se envereda para essas questões, que não consegue tratar, é porque quer mostrar que é forte, que não é vulnerável, e aí vai anestesiar essa sua vergonha, esse seu medo, com medicamento, com comida, com consumismo, com todo tipo de ismo prejudicial. O problema é que você não pode seletivamente anestesiar as emoções. Você não pode escolher, vou anestesiar isso ou anestesiar aquilo. Aqui está a vulnerabilidade, aqui está a dor, aqui está o medo. Você não pode escolher compartimentar essas coisas e agir assim. Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo vai dar certo, eu vou resolver. Anestesiamos junto. Quando você anestesia o medo, a vergonha, olha o que acontece, você anestesia também. Eu achei que alguém ia chegar com o fone aqui agora, né? Isso aí vai gritar, socorro, pastor, né? Então nós anestesiamos, junto com a vergonha, o medo, você anestesia as outras coisas boas, como a alegria, a paz, até mesmo os frutos do Espírito não aparecem na sua vida. Quanto crente que você conhece, que você fala assim, meu Deus, será que esse crente tem os frutos do Espírito? Porque é legal, irmão, quando você olha para um crente e já vê nele os frutos do Espírito, fala, pô, esse homem é benigno, essa mulher é benigna, né? É ruim quando você fala, essa pessoa é maligna, essa pessoa tem temperança, tem domínio próprio, essa pessoa é amável, tem amabilidade. Então quando você deixa a vergonha e o medo ser maior, os frutos do Espírito não aparecem. Você é aquela figueira que Jesus vai procurar o fruto e não tem. Era melhor machado nela, né? A Bíblia fala, né? Mas Deus tem paciência. Uma das coisas que acredito que devemos pensar a respeito é por que e como anestesiamos. E eu falo nesse momento apenas dos vícios. Por que as pessoas estão viciadas em medicamentos, em drogas, em bebida? Porque se nos anestesiamos, a outra coisa que também fazemos, quando isso acontece, quando você está anestesiando, né, de não querer mostrar que é vulnerável, surge uma outra coisa, é fazer do incerto o certo. Isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão dizendo aquilo que é errado, que é certo. Olha, eu vou fazer da minha vida agora o que eu acho certo. E isso é algo incerto, não vai dar certo. Como assim, pastor? Gênesis 3:8 fala assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Muitas pessoas estão tentando esconder de Deus as suas mazelas, o seu sofrimento, as suas lutas. E muitas pessoas estão dizendo, olha, eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai ser bom para mim, eu acho que isso que é certo. Quantas pessoas que você vai aconselhar, que você acompanha, que você vai orientar, e tem uma direção para ela fazer algumas coisas, as pessoas só ouvem, mas não colocam em prática. Você fala assim, olha, eu quero te orientar. Às vezes o pai e a mãe têm a sensibilidade, e o pai e a mãe são os protetores dos filhos, são os guardiões dos filhos. O pai e a mãe têm o filho como uma flecha, deve ser uma flecha, essa flecha quer ir sozinha. O pai e a mãe falam assim, não entra nesse relacionamento, não começa esse namoro, não foi, eu vou pai, eu vou tentar ver se dá certo. Quantos relacionamentos abusivos, opressores, que as pessoas entram, porque estão falando assim, olha, eu vou fazer isso aqui, parece que, eu vou tentar pelo menos, algo incerto como algo certo. Quantas pessoas estão se fazendo da religião, olha só, a religião, meus irmãos, desculpa falar assim, a religião em si, não serve para nada. Se religião fosse a melhor coisa, a placa da igreja não ficava lá de fora, sempre eu falo isso.
A religião era para religare, né? Não. 1 Timóteo 2,5 só fala, entre Deus e os homens só tem um que nos liga, é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão fazendo da religião um negócio de cabresto para as pessoas. Muitos homens, muitos se dizem profetas, estão muitas vezes manipulando as pessoas. E a gente alerta, a gente fala com o pastor, quantas pessoas que a gente alimenta com a palavra, mas ela gosta de comer erva daninha, vai comer colossíntidas, né? E depois vem envenenada aqui para a igreja, e fala assim, pastor, me ajuda, tem veneno na panela. Profetas, porque a religião se transformou em uma busca desenfreada de profecias. Líderes manipuladores, abusivos, dominam a vida das pessoas, mudando aquilo que era fé pelo incerto. Eis que te digo, faz isso, varão, que te digo no inferno. É verdade, meu irmão. Larga de ser idiota, tolo. Agora eu vou dar uma palavra para você, profecia, recebe aí, não, de verdade. Você vai receber? Põe a mão assim, não, de verdade, estou falando sério, abre a mão, não tenha medo não, meu irmão, seu pastor aqui. Eis que te digo, verdade, vai ler a Bíblia, vai orar. Aplaude o Senhor mesmo aí, isso aí. O profeta falou, vou fazer diferente, vai fazer um incerto. Se um anjo aparecer para você falar uma coisa que for contrária à Bíblia, sai, arreda-te daqui, Satanás. Pedro era amigo de Jesus, gente, íntimo, andava com Jesus. Jesus falou assim, olha, agora há pouco o diabo tentou cirandar com você, peneirar você, e falou, protegeu ele, mas daqui um pouco Pedro vem fazer, arreda-te daqui, Satanás, sai daqui. Meus irmãos, preste atenção, quanto mais medo temos, quanto mais vulneráveis estamos, quanto mais medo vir sobre você, e você não permitir aquele que pode transformar isso, mudar a sua história, mais medo você vai ter. E no momento que nós estamos vivendo, é assim no futebol, é assim na economia, é assim na educação, é assim dentro de muitas casas, porque não existe mais comunicação, não existe mais diálogo, não existe mais conversa, existe só apenas culpa e culpados, existe sim um cala a boca, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu acho que é certo, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E na verdade é culpa. As pessoas querem viver na culpa, na vergonha. A culpa é uma forma de transferência, porque é uma forma de descarregar a dor e o desconforto. E aí, meus irmãos, vem uma coisa que eu quero caminhar para o final. Nós nos aperfeiçoamos, infelizmente, não em Cristo. Nós nos aperfeiçoamos desculpe as mulheres, tá? Em make, em maquiagem. Não dá, caiu aqui, puxa aqui. Diminuiu aqui, enfia o negócio ali, põe. Não estou falando que é errado, meus irmãos. É que para nós homens é mais difícil um pouco, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós queremos mudar mais a embalagem do que o conteúdo. Eu brinco aqui, o pessoal fala assim, pastor, o senhor está bem arrumado hoje, está elegante. Eu falo assim, não é, quando o conteúdo não é bom, tem que melhorar a embalagem. Mas não deixa de ser verdade, porque o conteúdo precisa melhorar, meus irmãos. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ser aqueles aperfeiçoados em Cristo, transformados de glória em glória. Meus irmãos, olha o que diz Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A gente quer dar um jeitinho, a gente quer resolver aquilo que é interno com algo externo. Deus chega e fala assim, o que é isso que vocês fizeram? Vocês estão de brincadeira? O que é isso? Vocês acham que o problema é isso aí? Quando vocês estavam nus, vocês estavam mais vestidos que agora. Não, tem que fazer do jeito certo, não é só mudar a embalagem. Queremos parecer perfeitos, fazer make, maquiar imperfeições. Quando o conteúdo não é bom, nós queremos melhorar a embalagem.
Quanta coisa você já comprou enganado, né? Eu me lembro de um livramento, né? De uma vez eu estava comprando um carro para comprar, aí eu fui na garagem, o carro estava lindo, mas estava assim uns 10 mil mais barato que em qualquer outro lugar. Eu levei para o Leonildo olhou o carro, ele vai lembrar, ele falou assim: pastor, esse carro está perfeito, não sei o que lá, tal que lá, mas pastor, o preço está muito barato, tem alguma coisa errada, ele falou para mim. Quando ele falou isso, foi um mecânico, porque o carro está tão perfeito, que ele falou assim: tem alguma coisa errada para estar tão barato. Eu liguei para o cara que faz o seguro, eu nunca ia pegar o carro sem seguro, liguei para ele, ele falou assim: ou você denuncia esse cara ou sai daí, esse carro aí ele foi de sinistro, esse carro aí, o eixo dele rachou no meio, compraram em São Paulo, soldaram, esse carro não dá nem seguro. Eu saí de lá, falei: não, eu desisti do negócio, mas está barato e tal. Então maquiaram o carro, fizeram uma coisa que, né, e os olhos encantavam. E muitas vezes nós estamos assim só perigosamente maquiando as coisas, tentando aperfeiçoar algo que não está perfeito. Você quer ver uma coisa? Isso aqui eu tenho que te falar. As mamães ganso vão ficar bravas comigo. Mamãe ganso é tudo igual. Você sabe que eu lutei para não trazer minha mãe para cá. Eu conheço a mãe que eu tenho. Ela está ouvindo. Mexeu comigo, ela abre as asas assim, né? Então, bebezinho nasce, você fala: meu filho é perfeito, lindo, é o filho mais lindo, maravilhoso, bebezinho. E você acha que o seu filho não cresceu. Aí você tem aquele sonho, né? Meu filho ele vai ser o melhor no coralzinho, no mitã, vai cantar bem, vai no mimo, depois vai vir para os embaixadores ou para as mensageiras, ele vai ser nota 10 em tudo sempre. E o seu filho, aí acontece uma coisa na escola, vou lá ver com essa professora, está achando o quê? Meu filho é perfeito, né? Acontece um outro problema no trabalho, que patrão carrasco, eu vou lá ver, o que é isso? Meu filho é o melhor, meu filho é perfeito. Mãe, pai, seu filho não é perfeito, seu filho é parecido com você, sabe? Você que é mais antigo aí, 1993 lá, que você era guri lá, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A gurizada não sabe desse filme aí, mas é isso aí, gente. Seu filho não é perfeito e você fica disfarçando, maquiando. Pede ajuda, fala, vai no profissional, leva no psicólogo, leva no médico, traz na igreja, pede ajuda, se une à família, reúne a família, cuida da criança, cuida do jovem, cuida do menino, olha as amizades. Meu filho é perfeito, perfeito coisa nenhuma. Depois que, lá na frente, depois de casado, a gente sempre começa a contar cada coisa para a gente, fala: não acredito que meu filho, minha filha fazia isso, meu Deus, como que dibrava a gente, é igualzinho eu. E você fala que não, você fazia também. Meus irmãos, quero por fim dizer para você uma coisa: vamos nos deixar ser vistos primeiro pelo Senhor. Onde você está? Qual é a tua vergonha? Qual é o teu medo? Não vamos nos esconder, mas vamos ser vistos profundamente, vistos vulneravelmente, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, meu coração, ele tem raiva, meu coração tem mágoa, meu coração tem ressentimento, meu coração está amargurado, meu coração já criou raiz de amargura. Deus, eu nem sei dizer como está o meu coração, o tamanho mas eu quero dizer assim que eu quero me abrir para o Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor. Quando você se abre diante do Senhor e mostra o quão vulnerável você é nessa hora que você vai ser forte, é nessa hora que Ele te toma nos braços. Aquela mulher que ia ser apedrejada, ela mostrou toda a sua fraqueza ali, toda a sua fragilidade ali. Jesus não condenou ela, Jesus levantou ela. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela mostrou quem ela era, revelou quem ela, e muito foi perdoado dela, mas muito foi dado para aquela mulher. Até hoje ecoa a história daquela mulher. Eu quero que você pare de ser alguém que só é capaz de, vou usar uma palavra aqui, catastrofizar as coisas.
Você só pensa no pior, só pensa que vai dar errado, deixa a ansiedade e a angústia dominar você, porque você quer se mostrar forte. Você está aguentando algo que você não aguenta, você está segurando algo que você não pode segurar. Sentir-se vulnerável é uma prova de que você ainda está vivo, que você está viva. É hora de você parar de gritar que está tudo bem e aquietar o seu coração diante daquele que sabe o tumulto que está na sua vida. Ser vulnerável não é gritar para os outros ouvir que você está forte. É como o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está tudo desmoronando, está tudo ruim à sua volta, está tudo espumando, está tudo rugindo à sua volta, mas nessa noite Deus me coloca aqui junto com você, com a igreja em oração, para dizer que tem um rio que sai do trono de Deus, e Deus sabe o quão vulnerável, quão fraco você é, e o quanto Ele pode cuidar de você. Eu tenho uma boa notícia para você, que você pode ter um coração pleno. Nesse mesmo texto de Gênesis 3,15, Gênesis 3, no versículo 15, o Senhor Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma profecia, meus irmãos. Essa aqui é a primeira profecia da Bíblia, chamada de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Aqui está a profecia de que o diabo, Satanás, ia tentar matar Jesus. Aqui está a profecia de que de Maria nasceria a semente, nasceria Jesus Cristo. Aqui está a profecia daquele que ia derrotar Satanás na cruz do madeiro. E essa profecia se cumpriu na cruz do madeiro. Jesus Cristo se entregou na cruz. Ele não lutou contra a vulnerabilidade. A Bíblia fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou. E lá na cruz, meus irmãos, Ele mostrou para muitos que achavam como fraco, mas aquilo não era fraqueza, aquilo era coragem de mostrar que Ele era vulnerável naquele momento. Tenho sede. Mas tem um momento ali que Ele mostrou toda a vulnerabilidade dele. Ele gritou, meus irmãos. Ele gritou mais do que com a voz, porque ele já tinha sido açoitado. Ele gritou com o coração: Eloi, 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 lama sabachthani. Que é mais vulnerável que isso? Deus meu, por que me abandonaste? Sabe o que estava acontecendo ali? Toda a sua fraqueza, toda a sua dor, toda a sua vergonha estava sobre Ele. É o único momento que a Trindade estava separada, porque sobre Jesus estava o pecado de toda a humanidade. Jesus não sentia a presença do Pai, porque a única coisa que separa-nos de Deus são os pecados. As vossas iniquidades fazem separação entre você e o vosso Deus. Sobre Jesus pesava meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Mas quando Jesus entregou toda a sua vulnerabilidade ali, também Ele deu outra palavra ali, de coragem. Colossenses fala: há um escrito de dívida sobre você, há uma cédula que você não pode pagar essa conta. Mas lá na cruz do madeiro, Jesus deu outro brado, só que é um brado de vitória: tetelestai, está consumado, está pago. Todo medo, toda vergonha. Sabe aquilo que Deus fez com Adão e Eva? Não é desse jeito. Um animal foi sacrificado, e a Bíblia fala que Adão e Eva tinham feito um avental,
uma cinta. Avental, meus irmãos, é vergonha. Você vai fazer um exame médico lá, põe aquele avental em você, é vergonhoso, você fica com vergonha. Isso aqui que Deus fez para Adão, para Eva, uma túnica. Deus simbolizava ali que um animal foi morto, sacrificado, o sangue derramado, e eles foram vestidos com pele de animal. Simbolizava a veste de salvação. Jesus na cruz do madeiro está derramando o seu sangue para nos vestir com roupas brancas, seu sangue carmesim, nos tornar mais alvo do que a neve. Tem medo do quê? Ó morte, Paulo diz, onde está a morte? A tua vitória? Jesus ressuscitou. Tem vergonha? Deus quer fazer uma conexão com você nessa noite. E essa conexão só é possível porque Jesus morreu, mas ressuscitou, e hoje Ele está vivo. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Jesus quer nessa noite não só conectar você com pessoas, Ele quer primeiro conectar você com Ele. Olha o que acontece quando você é conectado com Jesus. Ele te veste com vestes novas. E quando você é conectado com Ele com vestes novas, Ele te conecta com uma igreja, uma família, te conecta com um pequeno grupo, te conecta com pessoas que vão caminhar junto com você.